Começa hoje a temporada 2022 do Fluminense. Mais uma vez a gente começa uma temporada na esperança de títulos. Há quanto tempo a gente já não começa assim, né, de algo relevante? O Carioca não é muito relevante, não. Mas pra quem tá há 10 anos sem ganhar, passa a ser também, de certa forma, uma prioridade. Tudo que você precisa saber sobre a estreia do Fluminense hoje contra o Bangu no Estádio Luso Brasileiro, você encontra aqui neste vídeo do Raiz Tricolor. Então, roda a vinheta do pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem também. E se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você não conhecia, tá conhecendo nessa temporada 2022. É o primeiro vídeo de pré-jogo que você tá vendo. Pô, se acostuma então todo dia de jogo do Fluminense às 5 horas da manhã. Eu solto um vídeo aqui trazendo as principais informações e análises sobre a partida que acontecerá. No caso de Fluminense e Bangu, estreia do Campeonato Carioca no Estádio Luso Brasileiro, já com ingressos esgotados. Então, nem adianta procurar ingressos, não. Cerca de 4 mil ingressos disponíveis, todos já esgotados. E o jogo que será transmitido às 8h30 da noite. Por onde, Gabriel? Nesse Campeonato Carioca a gente tem que bater muito nessa tecla. Será transmitido pelo Cariocão Play e pela Flu TV Play. Qual a forma de você assinar? Cara, é bem simples de você assinar, não é algo complexo, não. Mas, se você quiser assinar pela plataforma, pela sua TV a cabo, liga para sua operadora de TV a cabo e pega o pacote aí do Cariocão Play. Se você quiser assistir para ter a narração da Flu TV e poder assistir via internet, por stream, poder assistir no notebook, no celular e tal, bem, aí você digita aí Flu TV Play, play.com.br e compra lá o pacote. Custa R$ 129,90, é o Campeonato Carioca inteiro ao longo de 3 meses, daí um pouco mais do que 40 reais por mês, e você acompanha lá pelo Fluminense, e aí nesse caso a maior parte vai para o Flu. Tá aqui a equipe de transmissão, né, o Anderson Cardoso, tem o fio, né, então é meio merda, então isso que complica. Mas enfim, jogo é às 8h30 da noite, jogo entre Fluminense e Bangu, e assim, detalhe, tá, quando você pega o histórico de Fluminense e Bangu, esse é o jogo de número 259. O Fluminense tem 159 vitórias, 42 empates e 57 derrotas. O Fluminense não perde pro Bangu desde 98. São 25 jogos sem perder. Sendo que, dos últimos 15 jogos, foram 15 vitórias da gente. 5-1 em 2020, teve 1-0 gol de Ganso ano passado, estreia de Ganso em 2019 também por 2-0 com gol de Caio Henrique, enfim, 15 vitórias seguidas. A última vez que a gente não ganhou do Bangu foi um empate em 2022. Difícil alguém ser mais freguês e eu espero que em 2023 eu esteja aqui falando de novo sobre esses números serem absurdos assim de invencibilidade, né? A gente começa falando sobre a estreia na temporada, né? Falando do jogo. Depois de alguns jogadores chegarem, Abelão chegar, é um novo velho treinador, é difícil a gente falar muito aqui do que a gente espera do time. É o primeiro jogo, a pré-temporada não foi longa como deveria ser, foi até um pouco mais longa do que poderia, do que foram os times paulistas, por exemplo. O Fluminense voltou de férias no dia 9 e tá jogando no dia 26, foram 15 dias só de treinos, tanto que alguns jogadores não terão condição de jogo, muito provavelmente. O fato é tentar entender, como torcedores que somos, que esse jogo não define nada ainda. Mas é bom que, se definir alguma coisa, defina algo pra bom. Nas últimas 2 temporadas, a gente iniciou os jogos com muitos jogadores do banco ou garotos. Quem não lembra, por exemplo, de 2021, com a gente perdendo por 2-1 pro Resende, em que Gabriel Teixeira estreou no profissional, uma série de jogadores estrearam no profissional. Você teve ali Miguel saindo com 30 minutos, mas entrando Arthur, jogador mais jovem, a vestir a camisa do Fluminense na história, enfim. Perdemos numa roubalheira inacreditável do Graziani, árbitro do jogo. E no segundo jogo tomamos uma coça da Portuguesa por 3-0. Bem, e em 2020 a gente começou também com muita dificuldade para ganhar da Cabo Friense por 1-0, um gol de Nenê, mas também num time repleto de garotos e de desfalques daquele início de ano. Eu lembro que Evanilson, Marcos Paulo e Caio Paulista, por exemplo, estavam fora já da estreia por lesão muscular. Então assim, é tentar entender que se a gente tiver algumas definições que sejam positivas, que não sejam negativas, partidas ruins contra o Bangu são ruins, né? É um adversário que a gente não pega ao longo da temporada, um adversário muito fraco ao longo da temporada. Mas que também não dá pra se animar
com partidas boas, porque é o Bangu. Então, assim, ter noção é muito melhor pra gente ver o time, ver todas as coisas, do que tirar conclusões definitivas. E, se for pra começar com alguma definição que seja boa, como em 2019, por exemplo, a gente começa muito positivamente ali com o Diniz, porque tem o primeiro jogo cheio de desfalques, mas depois vem 4x0 no Madureira, e aí, enfim, tem outro 4x0 no Americano e tal, e aquilo deu um espírito positivo pro time que foi bater depois na semifinal contra o Flamengo. Em 2021 foi meio que inverso, a gente começa com um desânimo, depois até emplaca uma sequência de vitórias que favorece um pouco. O ponto é, a gente tem se classificado com uma certa facilidade nesse regulamento, né? São 11 rodadas de Taça Guanabara e passam os 4 primeiros. É bem provável que o Fluminense classifique até com uma certa antecedência. Precisa largar ganhando para não correr risco, dar sopa pro azar, e a gente, como eu sempre falo, o Carioca é prioridade enquanto ele tá sozinho. Botou qualquer outro campeonato, o Carioca deixa de ser a prioridade. Mas vamos falar de bola e campo, né? Vamos falar de time, que a gente tá animado para poder ver. E a gente começa a falar sobre o bola em campo, falando sobre o que Abel Braga levará a campo. Bem, como a gente já tem falado aqui há um bom tempo, deve ser um time mesmo armado. Apesar de, no desenho, ser um time armado no 3-5-2, no 4-4-2, né? Quando você pensa que Felipe Melo é volante, mas é um desenho de 3 zagueiros mesmo, né? Só peço que vocês me digam uma coisa, a escalação tá aqui também, eu tô reformulando algumas coisas do pré-jogo, vou estrear tudo ali, provavelmente um jogo da Libertadores, né? Mas tô reformulando alguma coisa, me diz depois se tá ok aqui essa escalação, se tá dando pra ver os jogadores e tal, comenta aqui embaixo. Bem, a escalação provável é Marcos Felipe no gol, o trio de zaga com o Nino pela direita, David Braz pela esquerda e com Felipe Melo centralizado, na ala pela direita, né? Chegando ali pela ala pela direita, a gente deve ver Samuel Xavier, não como um lateral, mas sim como um ala, de fato, e na esquerda, Cristiano, 2 laterais que chegam com recomendações muito ofensivas, né? Samuel Xavier na temporada passada pouco atacou, porque ficava muito preso com o Roger Machado, enfim, se sobressaía pela questão defensiva, sendo um lateral que todo mundo lá no Raio-X falou que era um lateral de posturas ofensivas. Nunca foi um lateral de chegar muito na linha de fundo, mas sim de centralizar o jogo. Vai ter essa oportunidade como ala. Na esquerda, Cristiano, que também chega com essa recomendação. Por sinal, recomendo que vocês vejam o Raio-X de 4 jogadores que jogarão nessa partida de hoje, provavelmente como titular. Felipe Melo, Cristiano, Natan, que é o outro meio de campo, e Samuel Xavier. Procura aqui no canal, além de William Bigode, são 5, né? Isso porque no meio de campo a gente tem Natan e Iago Felipe. Provavelmente, quem olha primeiro vai falar, não, Gabriel, mas o Iago é ao lado de André como volante. Muito provavelmente não, tá? Muito provavelmente a gente vai ver um Iago abrindo um pouco mais pela... Aí eu não sei de qual lado cada um vai jogar, Iago e Natan, aqui vai jogar pela direita ou pela esquerda. Quando um recuar, o outro avançar junto com o lateral, e quando o outro recuar, o outro avança, seria meio que revezando nessa função. Natan, Iago Felipe, e no ataque William Bigode e Frederico. Sim, Fred começa de titular e o William Bigode também começa. A gente tem como um desfalque praticamente certo Luiz Henrique, jogador que contraiu Covid e obviamente perdeu parte do início ali do trabalho físico e teve essa complicação. Samuel Xavier também pegou, mas vai pro jogo, é uma posição, no caso de Luiz Henrique, que tem menos exigência ali da gente colocar, porque justamente tem o William Bigode para poder estrear. No caso do goleiro, Marcos Felipe também pegou Covid, chegou a se especular que Muriel fosse ser o titular. Mais uma informação do Vene Casagrande deu conta de que seria essa a escalação. A princípio, Fábio começa no banco, mas não deve estar no banco nessa partida ainda. Marcos Felipe deve continuar sendo titular, pelo menos nos primeiros jogos. Essa é a escalação. Bem, eu não tenho muito como falar ainda se eu gostei ou se eu não gostei. Para um primeiro esboço, estava dentro do que a gente viu que Abel colocaria mesmo, né? O time no 3-5-2, Felipe Melo sendo esse terceiro zagueiro, liberdade para os alas atacarem muito, alas que têm postura ofensiva, com 2 atacantes na frente que sabem fazer gols. No raio-x, o William Bigode, por exemplo, tá dito lá. O William Bigode foi o jogador do Palmeiras que precisou de menos minutos para fazer gol na temporada de 2021. E Fred, eu não preciso nem falar para vocês. Tem uma expectativa sobre Fred, ele terminou a temporada muito mal, mas eu ainda acho que foi por questão física. Ele começa a temporada voando, mas não jogou no ano de 2021, nenhum dos outros anos de carreira dele, desde 2005, ele jogou tantas partidas quanto no ano de 2021, então era normal que o jogador já no final da carreira ficasse com um déficit físico e tinha o problema da falta de banco. Agora a gente tem Germancano. Acredito que dos 8 reforços que chegaram, o único que não deve entrar em campo
deve ser Fábio mesmo, né? Porque Pineda acredito que deva entrar no segundo tempo. Vamos ver, a gente vai entender melhor como o Abel quer montar esse time a partir das substituições. Se Pineda, por exemplo, entrar no lugar de Samuel Xavier, a gente entende que Pineda é a segunda opção para as duas laterais. A gente entende, por exemplo, que Pineda também está à frente de Calegari, que Calegari pode ser utilizado como volante. Tem muitos jogadores do Fluminense que podem ser utilizados em várias posições. Eu quero ver justamente o desenho tático da equipe. Enfim, tô com expectativa alta para esse jogo. Arbitragem da partida. No Ferjão, meu amigo, é sempre importante a gente falar da arbitragem. Mas o árbitro de hoje, confesso que não me preocupa tanto. Alex Gomes Stefano, um árbitro relativamente jovem, que apita pela 4ª vez uma partida do Fluminense. Curiosidade, tá? Ele apitou em 2020 pela primeira vez uma goleada de 5-1 no Madureira. Detalhe, foi no meu aniversário esse jogo ainda, ou seja, goleada no Madureira, 5-1 em 2020. Em 2021, ele apitou a vitória sobre o Bangu. Assistência, se eu não me engano, de Igor Julião para gol de Ganso. 1-0 que a gente venceu o Bangu. E o terceiro jogo que ele apitou foi goleada sobre o Madureira, 4-1 no ano passado, uma das últimas rodadas do Campeonato Carioca. E agora ele apita de novo Fluminense e Bangu. Enfim, que continue assim, né? Goleadas no Madureira, vitórias do Bangu. A gente tá feliz se continuar dessa forma. Alex Gomes Stefano. Não me decepcione, Alex. Não entra pra minha lista aqui de árbitros que eu odeio, não. Na moral, sério, por favor. Bem, eu ainda não estou 100% recuperado, falei um pouco disso no final da live de ontem. Não sei se estarei no Estádio Luso Brasileiro, estou gravando esse vídeo por volta de 8h40 da noite da quarta-feira. Enfim, mais durante o dia eu aviso se estarei lá ou não, se a gente terá transmissão aqui no Raiz Tricolor ou não, enfim, aviso tudo durante o dia nas minhas redes sociais, aqui no YouTube mesmo, já que também farei live com o Fio, lá no Canal 20, voltaremos com as lives nesta quinta-feira, se tudo ocorrer na graça de Deus. Bem, conto com você, o pós-jogo é certeza, esse aí tem aqui no Raiz Tricolor. Hoje é live, alguns dias vão ser vídeo e tal, mas hoje é live, quero comentar bastante sobre o time com vocês, espero todos felizes. Até a próxima, valeu!